ter um negócio que vai dar certo, é só você fazer bem feito. Porque no Brasil, o básico não é bem feito. Então, se você pegar o básico e fizer bem feito, você tem grande chance de ter sucesso. O arroz com feijão é um negócio milionário no Brasil. Exatamente. Se você colocar um bifinho, Nossa, aí, meu amigo, estourou. você voa. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Retemax, Guardiões da Retenção. Como vocês sabem, todas as vezes a gente traz um convidado muito legal, que muitas vezes parece que o assunto não tá falando sobre retenção, aí chega e a gente vai entendendo e fala, cara, esse assunto ajuda a reter realmente os clientes. Porque nós sabemos que dentro do business é um processo de amadurecimento. E as informações, quem tem informação, cresce mais rápido. Maravilha? O tema de hoje é ESG. Vamos entender um pouquinho o que é essa sigla. Vamos entender quem são os profissionais que cuidam disso, de onde que isso surgiu e se isso consegue, de fato, fazer a gente reter clientes, tá bom? Hoje estamos recebendo aqui nossa convidada Mari Tomé. Mari, é um prazer te receber aqui. Igualmente, muito Eu conheci obrigada. você em uma palestra falando sobre ESG. Verdade. Falei, cara, por que eu caí aqui? Depois que eu assisti, eu falei, velho, as empresas têm que saber, têm que conhecer realmente. Mas se apresenta aí, se apresenta pro pessoal, quem é você, o que você faz? Bem, eu sou advogada, atuo na área trabalhista e empresarial, com ênfase em compliance e ESG. Sou de Goiânia, estou aqui no Mato Grosso do Sul já há uns bons anos, né? E essa é a minha área de atuação. Gosto muito, principalmente pelo fato de que eu consigo aliar direito com gestão humana, que é algo que é mais difícil de se ver normalmente quando as pessoas elas enveredam pelo direito, elas só andam pelo direito e não conseguem ampliar um pouco mais. É só lei Só e lei. é isso aí. E é isso aí. Mais uma pergunta muito importante, antes da gente começar realmente, você é de Goiânia. Sou de Goiânia. Você gosta de piqui? Eu amo piqui. Ah, pelo amor de Deus, eu tenho trauma de piqui. Pena que o meu marido não ama como eu, então eu não como na minha casa. Você faz arroz com piqui? Ah, eu amo arroz com piqui, gente. Ah, não! Gente, amo. é o seguinte, ó. Eu vou falar pra você. Eu tenho um trauma de piqui, por quê? Eu cresci num apartamento e do lado do bloco tinha um pé de piqui. E no verão, meu amigo, subia um cheiro de piqui. Nossa, mas ele cru é horrível. Eu não gosto daquele cheiro. Ele é terrível. Nossa, meu Deus. Aí, vou resumir a conversa, né? Eu sempre cresci, eu odeio piqui, eu odeio piqui, eu odeio piqui. Certo dia eu fui para um casamento em Montes Claros, em Minas Gerais. O pessoal, a família que me recepcionou falou assim, ó, fica tranquilo, não precisa se preocupar, hoje a janta é com a gente. Falei, maravilha, né? Maravilha. E eu não gosto de fazer desfeito, falei, eu vou na casa de vocês. Chego lá, eu não sabia as possibilidades imensas que é o piqui. É piqui no arroz. É piqui, tipo, eu não sei se o feijão tinha piqui, mas é frango com piqui. Tinha um pouco, eu não sei se... tinha... Acho que era azeite de piqui na salada. Era um negócio absurdo. Meu Deus. E eu não sei se você sabe. Eles colocavam uma morsa do lado da mesa pra colocar o piqui pra comer o meiozinho, assim. Porque tem espinho, mas o meio tem uma castanha. Jamais saberia. Gente, não, nossa, não. Mas é isso aí. Mari, de onde vem o ESG? Quem foi que inventou isso e falou assim, ó, mundo, isso daí serve pra alguma coisa? O ESG, ele surgiu, na verdade, com um relatório da ONU em 2004 e publicado em 2005. Foi lá que vieram essas 3 primeiras letrinhas, né, ESG, então já tem aí quase 20 anos de ESG e agora que ele está estourando. Porque normalmente essas tendências do momento, elas têm a tendência de surgirem alguns bons anos atrás, que é mais ou menos a mesma coisa que acontece com compliance. Compliance ele surgiu na década de 70, foi em razão do escândalo Watergate, que aí veio um robusto momento legislativo, vamos falar assim, mas para você ver, é de 70 e agora que tá todo mundo implementando, tipo, vivendo esse negócio todo. Sim, mas o ESG significa o quê, assim? O ESG é uma sigla, né, de 3 palavras, Environmental, Social e Governance. Traduzindo para o português fica ASG, Ambiental, Social e Governança. É um tripé, não tem um mais importante que o outro, mas eu, como advogada, eu penso que se uma empresa ela começar a estruturar pela governança, fica mais fácil dela conseguir estruturar para o social e para o ambiental. Porque a matriz dela já vai estar ali encaixada e delineada. Legal. Vamos fazer o seguinte, porque esse assunto ele é muito interessante e eu gostaria muito que o público tivesse preso nisso. Então, o que eu acho que daria pra gente fazer? Vamos inventar uma empresa e você vai falando um pouquinho sobre cada área. Fechou. Né? Vamos lá, eu vou jogar esse desafio pra você. Nossa! Vamos ser simples. Uma empresa de vidraçaria.
tá? Nós temos uma empresa de vidraçaria, ela é de médio porte, ela tem alguns anos no mercado e é uma empresa que já fatura legal, sei lá, fatura ali na casa de 180 mil. Fechou. Temos 10 funcionários, tá? São 2 donos, são sócios, eles entendem muito do mercado, tá? Nessas 3 siglas, como que cada uma é trabalhada e como que dentro de um negócio tão tradicional que é uma vidraçaria poderia ser trabalhado? Vou começar pela governança, que eu acho que quando começa pela governança fica mais fácil de se resolverem as outras, embora Legal. não tem que ser assim, não tem que nada. Ah, não tem uma regra. Não existe regra. Não tem regra, mas eu acho que é mais fácil. Na área da governança, eu tenho 10 funcionários. A primeira pergunta é como que é a relação com esses funcionários? Eu acho que nesse ponto, um código de conduta seria ideal para pensar, olha, algumas condutas não ter conflito de interesses, às vezes um funcionário, ele tem algum outro parente que também tem uma vidraçaria, ou então ele pega restos de vidros ali e leva para casa para fazer alguma coisa e vender por fora. Então é interessante que eu tenha um código de conduta, é interessante que eu tenha uma política interna, porque esse funcionário que pega o vidro ali e leva para fora para vender para as outras pessoas, ele pode estar cometendo, na verdade, uma infração e é suscetível de penalidade. Então isso é algo também a ser trabalhado ali dentro. A governança ela vai trabalhar com transparência, então eu vou ter transparência de dados dos meus fornecedores, eu vou ter uma transparência de gestão e, principalmente, eu vou conseguir gerir melhor o meu negócio a partir do momento que eu olho para todo o contexto. Hoje a gente tem a LGPD, que embora muitas pessoas pensem que ela não está distante, ela não está, mas nesse caso, outra questão que está aliada à governança é a gestão dos dados dos clientes. Às vezes a empresa ela coloca os dados numa folha de papel, deixa em cima da mesa, qualquer pessoa que chega está vendo o CPF, o RG, está vendo o endereço, e isso é uma infração LGPD. Então ali começa já a governança dentro dessa vidraçaria. Passando para a área social, como que essa empresa ela se relaciona com a comunidade? Às vezes ela pode pegar o resto ali de vidro, fazer uma parceria com mulheres que fazem artesãs e fazer uma doação para essas mulheres. Ali a gente já tem uma pegada social. Legal. Ela pode pegar esses vidros e doar para uma entidade sem fins lucrativos, ou ela pode pegar uma parte do que for feito e pegar uma parte da receita e doar para uma instituição de caridade. Mas não é só doação, não é só essa questão. Se às vezes essa empresa ela resolver crescer e quiser ter um conselho, é interessante que ela tenha uma representatividade dentro desse conselho. Com mulheres, as pessoas com deficiência, LGBTQIA+. Hoje, embora as pessoas sempre pensem no ESG voltado para grandes empresas, nessas empresas, quando tem contratações, algumas são específicas, cargos específicos para mulheres, cargos específicos para LGBTQIA+, isso é possível de acontecer nas pequenas também. Outra coisa que pode ser feito nessa vidraçaria em relação à área social é pensar em educação mesmo. Por exemplo, fazer uma ação social comunitária nos bairros ou em algumas escolas, ensinando como fabrica o vidro para as pessoas terem curiosidade ou como se recicla um vidro. Isso é legal. Até mesmo fazer, hoje mesmo a gente vê que a Solurb, ela, há muito tempo atrás, a gente da Solurb passou na minha casa, falando como que teria que ser reciclado. Essa empresa ela poderia fazer uma parceria com a Solurb, juntar e oferecer alguns cursos para algumas pessoas específicas. Que legal. Durante muitos anos, eu fui da área comercial, literalmente, né? E tudo que você tá me falando aí, dá pra fazer um trabalho de marketing muito forte. Super, né? super. Isso daí, literalmente, tem coisas que nem custam. Não. Né? Só que se você fizer isso, a percepção de valor do público, dos clientes, fala, cara, eles sempre vão lembrar desse. Até porque você falou sobre ali, principalmente o governança e o social, a gente falta né, pra gente conversar. São 2 atributos que a governança aumenta a percepção do cliente interno e do cliente externo, literalmente. E a parte social é colocar a empresa em um outro patamar, porque hoje nós vemos muito, né? Antigamente se lidava, na minha percepção, se lidava com assistencialismo, né? Esses tipos de dinâmica de uma forma muito, era só quem era, sei lá, sofria demais e viu que crescer um pouco na vida, quer ajudar o outro. E hoje nós vemos que isso está aliado ao propósito da pessoa, né?
Principalmente por causa dos milionários e bilionários que depois que viram que falaram, cara, não faz sentido só ser bilionário, dinheiro não faz sentido, então eu vou começar a ajudar a galera. Isso aí repercutiu, né? Você consegue ver esse movimento que eu tô dizendo? Porque Super. antigamente é a galera da igreja que ajudava o pessoal da rua, né? Um exemplo, da escola. Hoje não, hoje as empresas têm esse propósito e é como? Tão obrigatório como é bater o ponto, mas também é fazer essa parte. Mas para você ver, a questão de você gerar economia local. Tem uma empresa em Fortaleza que eu acabei conversando para implementar a agenda SG mesmo. E aí, o que eles fazem com os retalhos dos biquínis? Eles são uma empresa de moda praia. Os retalhos dos biquínis, eles doam para as costureiras da comunidade local para elas fazerem tapetes. Ou seja, não é desperdiçado, não vai para o lixo. Você está fomentando a economia local. É a mesma coisa que acontece com o Save. Um dia eu conversei com a Janete Vaz e ela falou para mim, ela falou, Mariana, a gente em cada cidade, tem várias unidades, eles tentam estimular a economia local por meio do pão de queijo, tentando pegar pessoas que fazem aquele pão de queijo para trazer isso, a economia, fazer a economia local girar. Legal. Então é interessante as pessoas pensarem nisso e não só no fato de que é só doação, é só pensar no meu para crescer, porque acaba que quando você vai juntando outras pessoas para crescer, você consegue gerar mais renda ali dentro, então você tem um público maior para ofertar o seu serviço. Sim, interessante. E o último? O ambiental nessa pegada, a gente pode pensar reciclagem de vidro, pode pensar os colaboradores copinho de plástico. Copinho de plástico gasta muito, tem um impacto ambiental muito grande. Então, se eu pegar ali dentro, pedir para os meus colaboradores usarem copos de vidro, já é vidraçaria, vamos usar copo de vidro, ou então garrafinha mesmo térmica de alumínio. Você já vai estar economizando a questão dos copos plásticos, já vai ter um impacto ambiental muito grande e já vai estar fazendo a diferença por pouco. Isso é uma possibilidade do ambiental. Outra possibilidade, reciclar os vidros, fazer alguma campanha nesse sentido, utilizar energia fotovoltaica ou energia eólica, que a gente fala que são as energias renováveis. Pensar, então, hoje a gente também tem a questão de neutralidade de carbono. Essa já é uma pegada mais difícil, porque tem que fazer um inventário de carbono, tem que analisar os índices. Mas pensando ali dentro do negócio pequeno, da vidraçaria com 10 funcionários, o que eu posso fazer? Eu posso começar a pegar fornecedores mais próximos de mim, porque eu não vou ter uma distância grande para ser consumida e eu não vou precisar de ter uma pegada de carbono muito grande para ser emitida. E isso, tipo, a pessoa não vai precisar de fazer um inventário de carbono gigantesco. Você começa com pequeno, com o que está dentro da sua condição, da sua possibilidade financeira. E à medida que você for crescendo, você pode fazer um inventário de carbono, começar a vender crédito, já que você vai estar com seus créditos ali. O Nubank, ele é uma empresa, falando nisso, né, já fiz o link com o Nubank, ele hoje, salvo engano, ele já conseguiu a neutralidade de carbono. Eles fizeram uma consultoria com a KPMG, e já estão nesse trâmite, já conseguindo essa neutralidade. Ah, e é outro patamar. Né? É outro patamar, mas ele começou pequeno, ele começou numa sala, tinha 17 pessoas dentro de uma mesma sala, não tinha ar-condicionado, tanto que eu li um livro uma vez falando sobre essas questões, porque normalmente a gente vê a empresa grande, a gente pensa assim, nossa, para ele foi mais fácil. Sim. Mas não. Literalmente, né? Eu tinha um professor, você deu o exemplo do copinho plástico, né? Tinha um professor na filosofia, o nome dele era Eriksen. Ele era de lógica. E ele era muito cético quanto à vida. E ele dizia assim, nós somos tão insignificantes que nós duramos menos que um copo plástico. E, cara, você fala assim... Genial. A ideia, né, quando nós falamos sobre tudo isso, e quando nós vemos os empresários dentro da Retemax, a gente sempre tenta descobrir primeiro qual que é o jogo deles. Grande parte começou sem querer. Né? E a empresa deu certo, ou não está dando, ou deu certo uma época e agora não está dando, ou ao contrário, vice-versa. Só que chega um momento, chega um estágio que é necessário amadurecer. Uhum. O que você está falando do ESG, na minha visão, é literalmente uma fase da empresa, onde ela vai ter que amadurecer. Claro que ela pode implementar isso no começo, né? Ou no meio da sua jornada, mas... Porém, vai ser necessário uma hora. Uma hora vai ser exigido. E a gente não está falando de futuro. Nós estamos falando de, literalmente, empresas que viram que o básico do básico não serve, até porque não fatura. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, é necessário mudanças. Quando o empresário nos procura, geralmente eles estão muito doloridos. Cara, não dá certo. E é interessante a gente falar o seguinte. Nós sempre repetimos isso aqui. O cara que chega aqui dizendo, cara, eu preciso vender, eu preciso subir faturamento, a gente sabe que o problema dele já não é esse, é outro problema. Aí você vai ver cultura, não tem uma boa cultura, você vai ver
o cliente interno dele está totalmente desordenado, não tem coisas simples, sei lá, um organograma, sabe? Essa agenda do ESG, não sei, agenda do ESG, é isso mesmo? Traz um pouco de ordem. Traz. Né? Claro que depois é 50-50, não adianta só o papel, mas também tem a execução. De tudo que isso que a gente está conversando, vamos agora falar do que eles, geralmente os empresários se interessam. Quanto isso pode faturar para mim? Né? O quanto que isso vai agregar no meu trabalho ao ponto de eu poder descansar um pouquinho mais? Você pode comentar isso? Você acha que tem uma ligação direta? Na verdade, tudo vai depender, porque tem empresas que ela já tem, uma empresa cliente mesmo, ela já tem um nível de maturidade muito grande, embora ela não soubesse que ela estava implementando um programa de ESG. Ela já estava com medidas ali ambientais, sociais, faltava um tripé ali da governança, que era algo bem pequeno diante de tudo que ela fazia. Então, quanto que ela vai poder faturar? Depende de como ela está. Tanto que quando a gente implementa uma agenda, a primeira coisa que eu faço é fazer um diagnóstico ali dentro. Como que tá, o que que a gente tem, qual o andamento que nós temos para saber o que você tem hoje, para onde você quer chegar amanhã. E a partir disso, delinear um plano de ação. Pode faturar mais? Pode, muito mais. Pode faturar médio? Pode. Depende do tamanho, da vontade da empresa em querer fazer dar certo e da capacidade financeira da empresa. Às vezes ela não vai ter a capacidade financeira de implementar todas as medidas que a gente coloca e pontua para que sejam realizadas, mas ela pode fazer pouco a pouco e com esse pouco a pouco ela pode ter uma reputação muito maior. Vou dar exemplo. Tem empresas, salvo engano, não lembro se foi no Nubank, mas teve algum banco, não lembro qual foi, que o consumidor ligou, falou que tava o cartão, não tinha conseguido o cartão, porque o cachorro tinha comido o cartão, um negócio assim. Fizeram algo muito bem simples, entregaram o cartão para ele e junto entregaram um negocinho pro cachorro morder. Isso é uma ação social. Isso é simples, não teve... Gente, sério, quanto que custa um negocinho pro cachorro morder? Sei lá, 10, 20, 30 reais? Mas qual que é a percepção do cliente em cima disso? Esse cliente, ele vai conseguir, ele vai falar bem dessa empresa para todo mundo. Então você percebe que às vezes você gastou 30 reais, mas olha lá, você ganha em troca 20 clientes a mais. Então, além de tudo, é a questão da estratégia, de ter um olhar amplo para o que é a agenda ESG. Às vezes as pessoas pensam, ai, nossa, é só o social, eu tenho que contratar agora pessoas com deficiência, eu tenho que contratar mulheres, porque eu tenho... Não tem que nada, você tem que ver qual que é o melhor jeito de você gerir o seu negócio, adequando a sua realidade. E principal, quanto mais diverso for o seu time de colaboradores, mais pensar para fora em novas ideias você vai conseguir ter. Isso é muito legal, porque meu pai, eu sempre cito ele porque ele foi meu primeiro filósofo. Uma vez meu irmão estava falando que essa questão do WhatsApp, como é que se comunicava antes, né? E ele perguntou para meus pais, né? Como é que vocês namoravam, né? Como que isso era possível? Porque meu pai falou que só tinha orelhão, não tinha telefone em casa, né? E o meu irmão, cara, mas como que isso era possível, né? Porque, principalmente meu irmão, ele nasceu em 2001. Aí, cara, como que isso é possível? Não entrava na cabeça. Meu pai falou uma frase que parece muito... Vai nessa linha, na verdade, que você está dizendo, eles faziam a mesma coisa, só que com o que tinha. Com o que tinha. Por que muitas vezes o empresário ele olha e fala, isso daí é muito distante? Porque ele imagina assim, meu Deus, eu vou ter que ter caminhões de coleta de lixo reciclável e tudo mais. Mas não é essa a ideia. Na verdade, você atua o máximo possível com o que você já tem. É isso mesmo, né? Exatamente. Isso as coisas são possíveis. Isso que você falou dos 30 reais. Nós vemos isso o tempo todo. Quando a Disney veio com o seu jeito de encantar clientes, mas muita coisa é fundamental. Mas para você ver, muita gente pensa, por exemplo, a questão da Disney. Eu falo que eu sou muito atenta para todo o olhar, não apenas para o direito. A questão da Disney, Disney dos Estados Unidos, surgiu lá em Orlando, né, o primeiro, e depois ela foi esparramando para os outros países. A Disney Paris, ela estava percebendo que ela implementou em Paris a mesma dinâmica da Disney Orlando. E eles tinham muitos sanduíches, que normalmente que os americanos consomem todos os dias. Eles estavam preocupados porque eles estavam perdendo dinheiro, porque eles não estavam vendendo quanto que eles esperavam. E eles foram fazer o quê? O que toda empresa deveria fazer em regra, mas normalmente não faz, que é analisar o seu mercado. Eles perceberam que os franceses eles tinham o hábito de comer comidas mais leves durante o almoço. Então, com isso, eles fizeram uma dinâmica diferente em relação aos seus restaurantes. Com isso, eles conseguiram vender mais e atender mais o seu público. Então, eles fizeram o que tinha que ser feito com o que eles tinham, atendendo aquela população ali. Que legal, que legal. Tem um livro que você me mandou e eu não sei se você já leu ele. Pense de novo.
Ah, eu não li. Você não... Eu fui ler agora, eu terminei de ler o do Thiago Bruneda, Especialista em de Pessoas. Esse livro é incrível. Achei muito bom. E esse livro que você me mandou, a gente estava numa palestra, aí o cara falou desse livro e tudo mais. E aí, Mário, o que você achou? Porque a gente estava junto nesse evento. Cara, você falou assim, cara, não sei, tal, pá, o livro que o cara comentou, tá bom. E eu li esse livro. O Pense de Novo, ele é um cara que fala assim, velho, de verdade mesmo. Basicamente o livro tá te dizendo isso. Para você criar grandes coisas, fazer coisas geniais, pense de novo. As pessoas passam muito tempo falando o que seria inovador para eu fazer aqui, né? E ele dá vários exemplos, ele cita tanto a vida dele quanto grandes empresas e fala, pense de novo, pense e repense. E na verdade o senso crítico que ele quer colocar na nossa vida é, será que eu tenho um olhar sensível para minha realidade? Isso que você está falando é falta de um olhar sensível. Você vê um ambiente corporativo que é a Disney, eles vão ter elementos lá de uma equipe muito boa, muito bem treinada para saber lidar com gente, mas no fim das contas eles não estavam entendendo de gente. E o que faz? Volta a fita e tá tudo bem, né? Tá tudo certo. E tá tudo bem. O lance, por exemplo, que a gente está falando da vidraçaria, é um caminho muitas vezes perigoso, no sentido assim, os caras quando eles dão certo no negócio, ou quando eles estão muito tempo no negócio, eles não aceitam bem, imagino, tá? Vamos discutir sobre isso. Você chegar com essas ideias todas social, ambiental, governança. Mas tem aqueles sim que mesmo tendo muito tempo de mercado e mesmo tendo dado certo, eles querem ouvir. O que hoje você acredita que é o maior preconceito dos empresários na hora que a gente começa a falar sobre ESG, sobre esse tema? Eu penso que o maior preconceito é pensar que eles vão ter que fazer mudanças que não vão trazer retorno financeiro. Porque vão ter que ser feitas mudanças, principalmente se a empresa ela não tem um nível de maturidade muito grande, mas eles não conseguem visualizar que a longo prazo essa mudança, que dependendo do diagnóstico que for feito vai ser grande, ela vai ter um impacto reputacional grande, ela vai conseguir atrair maior número de clientes e você vai conseguir ter uma maior economia de recursos ali dentro. Recentemente eu estava num lugar que é só de empresários e tudo, e eles falaram assim, mas eu não entendo esse ESG, porque esse ESG ele só vem para fazer questão social, coisa social, mas não é só isso. Você consegue, gente, governança ali dentro, ele tá para estruturar o seu negócio. A área social, você consegue colocar pessoas diversas ali e ter uma amplitude de ideias muito maior do que você colocar um segmento só. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta bem de leigo mesmo. Qual que é a diferença? Imagino eu que tem uma diferença muito distoante, mas se você puder explicar para nós. Nós recebemos o Pedro aqui falando sobre compliance, né? E agora você sobre ESG. Quais são as diferenças? Explica algumas. Que são várias, imagino. Mas na verdade, para resumir bem didático, a gente pega o compliance e enfia dentro da governança. Porque o compliance, ele vai trabalhar também o social. Eu acho que assim, não existe nenhuma política ou gestão hoje que você não consiga trabalhar o social. Porque a partir do momento que você se lida com pessoas, você está trabalhando social. Então, não tem. Então, se eu pegar o compliance hoje, como que eu vou traduzir o compliance? Gerir risco. Praticamente isso. As pessoas falam, está em conformidade. Concordo, mas você vai estar em conformidade para gerir o seu risco, que é o principal. Então, se eu pego o compliance, que é a gestão de risco, e pego o ESG, que ele tem uma pegada muito maior em relação à sustentabilidade, eu consigo ter uma agenda robusta, forte e que vai ter um impacto econômico e reputacional muito maior do que outras empresas. Porque bons produtos hoje, eles existem. Várias pessoas produzem bons produtos. A diferença está na forma com que esse produto é feito e na forma com que ele é divulgado. E para isso que eu tenho o ESG e o compliance para somar no meu negócio. Legal. E eu vou falar para você que, com o olhar de vendedor, eu olho isso com um brilho nos olhos. Por quê? Durante todo esse tempo, né, de vendas ou de gestão de equipe ou de gestão comercial, nós sempre buscamos algo diferente para poder apresentar para o cliente. No processo de 2021 para 2022, eu escrevi um manual para uma empresa que eu trabalhava, eu chamei de Projeto Coração. E o que o Projeto Coração era? Eu sempre fui muito encucado, eu vim de uma infância humilde, escolas que... Eu estudei no ensino médio numa escola que o muro ele devia ter pelo menos uns 3 ou 4 metros e ainda tinha arame farpado, porque era público, né, é absurdo.
Então, esse tipo de coisa, então, a gente não conseguia informação, né? Diferente de uma escola particular, obviamente. Então, eu sempre fui acostumado e treinado, até pelos meus pais, a buscar informação fora, buscar informação fora, buscar informação fora. E dentro desse tempo de experiência, eu sempre olhei quem está dando certo está fazendo. Por exemplo, Magazine Luiza. Eu peguei a Magalu, estudei eles durante um tempão mesmo. Aí, dentro desses estudos, eu vi o que empresas de IPO fazem para fazer o IPO. E aí foi o que eu fiz dentro do Projeto Coração. O projeto, ele não somente tinha código de conduta, missão, visão e valores, como essa parte de começar a ceder palestras para empresários que têm dificuldades, os trabalhos internos, como de educação dos colaboradores, desenvolvimento dos colaboradores. Quando eu apresentei isso para uma amiga minha, ela falou, cara, isso é compliance, cara, isso é compliance. Claro que de uma forma meio armadora, mas é isso aí, cara, e isso daí vai dar resultado. O que acontece? Eu, com experiência em vendas, eu posso afirmar, dá resultado. Sabe por quê? Você sabe por quê, mas destrinchando mesmo esse assunto, quando a empresa compra uma ideia, mas com sinceridade, todo mundo compra. É o cliente interno e é o cliente externo. Se você, Mari, eu e você, nós temos um nível de amizade. Se você tá me falando algo que eu tô percebendo que é verdade, eu compro sua ideia. Gente, mas é o caso da Apple. Qual o telefone mais caro que tem? Apple. E quem que faz fila de quilométrica quando vai lançar? Consumidores da Apple. Só que a Apple, o iPhone, ele não é o melhor celular. Não, câmera, exatamente. Tela, não é o melhor. Mas eu vejo assim, quando você consegue alinhar, igual você tá falando, quando você consegue alinhar, tem uma estrutura organizacional boa, que você consegue alinhar a questão da gestão dos seus riscos e principalmente o marketing, saber fazer da forma correta, você consegue ganhar muito mais. E aí é a grande diferença que a gente tem quando tem empresas que dizem ter programas de ESG e não tem. Boa. E como é que funciona isso? Que a gente fala que é o greenwashing. Que são empresas, vou dar um exemplo que a gente teve da Nestlé. A Nestlé, ela estava vendendo chocolate, não era drágeas de cacau, que era orgânico, falava que era sustentável e tal. Descobriram que a fazenda que ela explorava essas drágeas lá na África, ela estava sendo totalmente desmatada, não estava seguindo as regras legais. Foi uma surpresa, dizendo a Nestlé, foi uma surpresa para a Nestlé, ela falou que não tinha reconhecido, não conhecia isso e tudo e tal. E a partir desse momento, o que ela fez? A gestão de crise, que toda empresa tem que fazer, ela começou a usar satélites para poder ter conhecimento de onde são as fazendas em que eles extraem. Então, o que a gente percebe aqui? Ela se dizia que era ESG, pegada sustentável, a gente percebeu que não era, porque a fazenda ali, ela estava desmatando áreas que eram irregulares, e ela fez uma ótima gestão de crise, fazendo a geolocalização desses pontos para conseguir gerir melhor o seu negócio. Então, quando a empresa diz que tem uma agenda verde, né, que tem um ESG, e ela não tem, mais cedo ou mais tarde, isso vai cair. Porque hoje a gente tem consumidores altamente críticos, a gente tem uma sociedade à espreita que está de olho no que está sendo feito. E a gente tem a concorrência também, né? Totalmente. Porque o concorrente é o principal que está querendo ver. Se o concorrente vai lá e avalia mal o concorrente no Google, imagina o que não pode falar, esse é ESG, então vamos ver então se você é ESG. Tem o caso da própria Volkswagen, tem um seriado Netflix, chama Na Rota do Dinheiro Sujo, se eu não me engano, e fala do caso Dieselgate, da Volkswagen, que eles fizeram um modelo de carro que eles falaram, nossa, não tem pegada de carbono, pouca, um negócio assim. Eles fraudaram o negócio. Os relatórios? Nos relatórios. E quem descobriu foi a Universidade dos Estados Unidos. E aí pediram para eles fazerem novamente. Eles, foi um equívoco, desculpa, a gente não viu, foi mal. E fizeram de novo, eles fraudaram de novo. Nossa! Aí eles melhoraram a máquina para ela ficar mais ilegal, vamos falar assim. E depois que descobriram, tiveram que fazer recall. Aqui no Brasil, se eu não me engano, foi a Amarok que fizeram recall dela. É outro caso que a gente fala, tipo, sou greenwashing, sou ESG, tenho sustentabilidade. Gente, é inevitável, mais cedo ou mais tarde vai cair. E o dano que tem de uma empresa que faz isso é muito maior. Empresa que tem ação na bolsa, ação despenca, caso que a gente tem, Vale do Rio Doce, Brumadinho, Mariana. E outra, o dano que fica, passam-se anos, as pessoas sempre vão lembrar. Quando a gente fala Vale do Rio Doce, o que você lembra? Literalmente. Você não vai lembrar, nossa, é uma grande empresa que tem várias ações. Não, você vai lembrar Brumadinho, Mariana, né? Inclusive a gente tá até lembrando. Então,
Você que fala isso dos grandes não passam por isso, só os pequenos? Mentira, os grandes passam e os pequenos também. E é pior para os pequenos, porque dependendo da crise que o pequeno tem que passar, o investimento financeiro que ele vai ter que fazer, ele pode quebrar. Então é melhor não vacilar, né? Exatamente. É melhor não vacilar. Me explica um pouco, eu, dono de vidraçaria, dono de um comércio, dono de um mercado, como é que eu tenho acesso a essas informações, por onde geram... Bom, beleza, vou ligar para essa Mari, tive interesse. Como é que é o passo a passo? Não sei se existe esse passo a passo, mas o que eu posso esperar procurando isso? Procurando isso, o que a gente vai ter? Redução de custo, porque aí tem a questão, que é um investimento para depois você ter uma economia. A empresa que ela quer investir em energia solar, ou que ela quer investir em medidas sustentáveis, ela vai ter que fazer um investimento a princípio para depois ter economia. Então você vai ter redução de custo, você vai ter uma imagem e reputação maior, você vai conseguir pegar os consumidores atentos. Nós temos uma pesquisa hoje da McKinsey, enfim, não sei direito o termo como se pronuncia, mas 84% dos brasileiros, eles estão atentos a empresas que são sustentáveis e que fazem essa pegada sustentável. Então, se você tem uma agenda sustentável, você acabou de começar, você vai pegar uma grande parte do público brasileiro. Então, você vai ter uma chance de crescer mais rápido. Isso não garante que você cresça mais rápido só por isso, tem que ter toda outra gestão, mas é também uma questão. Então, tem redução de custo, aumento da imagem e reputação da empresa e atração de novos clientes e fiéis clientes. Eu acho isso legal no sentido assim, eu, de verdade, né, me desculpa aí, mas não é algo que eu tô procurando, será que essa empresa... Só que eu vou lembrar quem tá fazendo isso. Totalmente. É uma questão de gatilho. Vou te falar, tem uma empresa, que eu acho ela fabulosa, é o grupo Lacey's Hair, que é o do Spadios, enfim. Galera, a mulherada do salão dos cosméticos aí vai saber quem é. Eles têm um salão sustentável, altamente sustentável, a agenda ESG deles é tão reputada que eles foram o único segmento da beleza convidado no Brasil para ir para a COP27 no ano passado. Eles têm a agenda social deles, eles ensinam a pessoas da comunidade, corte de cabelo, coloração, essas coisas todas. Eles eliminaram, porque para fazer luzes normalmente tem que colocar aqueles papéis alumínio, então eles eliminaram, salvo engano, 80 toneladas de papéis alumínio, mudando a gestão, porque hoje tem um outro procedimento que é feito e não utiliza nenhum alumínio, nada disso. Então eles conseguiram evitar isso também, Você sabe pegada como que é isso? ambiental. Eu não entendo muito dessa pegada, mas é um negócio tipo... Eu não sei, gente, eu não lembro o nome. Depois a gente coloca... Não é aquela touquinha toda furadinha. Não é. É tipo um tubinho. Eu até olhei no Google, falei, gente, nunca vi, porque eu não sou muito do salão, né? Mas eu fui lá ver, é bem mais simples. Eles têm a pegada social, têm a pegada ambiental e a governança deles, eles têm toda estruturada. Tanto que o que eles fazem? Nas comunidades mais carentes, nas menores, eles têm o que eles lançaram de bioma, que é como se fosse uma franquia, uma espécie, não é uma franquia, tá? Eles implementam esse bioma no salão da pessoa para que ela tenha uma noção de gestão e fica atrelada ao grupo Lacey's Hair. Nossa, que genial. Então você percebe que você consegue chegar no pequeno, você consegue ter o grande, você consegue ter uma reputação muito grande ali dentro. E são coisas que podem ser feitas por qualquer tamanho de empresa. Incrível, né? Na verdade, hoje foi uma chuva de exemplos que não custam tanto assim, né? Na verdade. Eu acho que é mais uma questão de você ter organização e a percepção de valor do que está sendo feito. Porque às vezes a empresa pensa, eu vou ter que... O dono do negócio fica tão assim... É normal, né, gente? Todo mundo quer lucro. Então a pessoa fica, nossa, preciso ter lucro, e você não consegue olhar para fora e fazer o que precisa. A Cristina Junqueira mesmo do Nubank, várias vezes ela fala, às vezes nas caixinhas do Instagram dela, as pessoas mandam pergunta, tal, ela falou assim, gente, para você ter um negócio que vai dar certo, é só você fazer bem feito. Porque no Brasil, o básico não é bem feito. Então, se você pegar o básico e fizer bem feito, você tem grande chance de ter sucesso. O arroz com feijão é um negócio milionário no Brasil. Exatamente. Se você colocar um bifinho, nossa, aí, meu amigo, você voa. Mari, tenho mais 2 perguntas para você. Quanto custa? Depende do tamanho da empresa e do nível de maturidade. Como que hoje é feito o meu trabalho? Como que eu faço? Eu faço primeiro, tipo, a empresa me contratou, vou fazer o diagnóstico, então eu vou cobrar pelo diagnóstico que vai ser feito. Por quê? Se essa empresa estiver no nível inicial, o plano de ação dela vai ter que ser mais robusto. Então, ali vai ser mais caro do que uma empresa que está já no nível avançado, no meu diagnóstico. O plano de ação dela vai ser menor, porque ela já tem grandes partes ali consolidadas da agenda.
Então é algo variável. Não tem como dimensionar, olha, é isso, X e pronto e acabou. Não. Entendi. Isso depende muito no caso, Depende né? Varia muito. Varia muito. Legal. Do tamanho da empresa, quantidade de funcionários, o que ela tem, o que ela deseja. Porque uma coisa é, eu posso pegar a sua empresa e falar, olha, você vai precisar de sei lá, 6, 7, 8 fatores. E aí você vai falar pra mim, olha, Mari, eu acho que no momento que a gente tá, poderia ser, sei lá, às vezes a gente implementar 6, depois a gente implementa os outros 2. Então tudo é um diálogo conversado para que atenda tanto as suas expectativas quanto as minhas. Você não vai chegar com uma ideia, um exemplo de 100 mil reais, o cara falar, nossa, não consigo. Não, é só 100 mil. Não existe isso. Existe uma adaptação ali para a realidade. Existe uma adaptação, eu acho que isso é o principal de todo empresário. O que eu percebo hoje? Muitas empresas, elas fazem um pacote, tipo, eu vendo fotógrafo. Eu vendo só 20 fotos. Eu falo porque teve uma vez que eu fui participar, tipo, olha, são só 20 fotos. Gente, eu não gostei das 20, eu gostei de 5. Gostei de 5. As outras, todas, eu achei horrível. Tipo, eles não me venderam as 5 fotos. Você perdeu um cliente. Perdeu um cliente. Então, por detestar que isso aconteça, eu faço isso com o meu cliente. Olha, eu acho que a gente vai ter que fazer, sei lá, 8 medidas. Essas 8 dá pra você, tá legal? E aí a gente dilui no prazo. O diagnóstico, normalmente, eu faço o quê? Em 2 meses. Então, eu vou ficar 2 meses analisando sua empresa, fazendo reuniões, conversando, para poder entender o seu negócio, saber o nível de maturidade que ele tá. O plano de ação, mais ou menos uns 4, 6 meses, dependendo do que vai ser e como que é a sua empresa, porque às vezes são poucas medidas que têm que ser tomadas, mas ali dentro não tem uma gestão tão legal, então vai demorar mais. E às vezes eu falo, olha, tem que ser implementado 8. Você fala, Mari, não consigo implementar 8 agora, eu vou querer 5. Então tá, a gente vai fazer os 5, depois os outros 3 a gente pode fazer de uma outra forma. Às vezes uma política separada, enfim, depende de cada caso. Legal. Quem diz que eu sou ESG? Quem que garante que eu sou ESG? Tem como? Publicidade, gente. Hoje, quando a gente tem uma agenda ESG, é divulgar site, divulga no site. Tem como fazer a auditoria, a KPMG, as Big Four, elas fazem essas auditorias. E também tem como buscar uma certificação. A certificação, ela é para qualquer empresa, tem um custo e ela é um processo muito bem detalhado. Então, assim, a chance de uma empresa que faz um greenwashing querer buscar uma certificação é mais difícil, porque inevitavelmente vão ter alguns parâmetros ali que não vão ser, não vão ser adequados e não vai ter como fazer. Maravilha. Mari, eu vou falar para vocês, grande parte das perguntas que eu fiz aqui, eu já tinha feito para ela, já todas as vezes que a gente conversa, porque é um assunto que me encanta. E, literalmente, a simplicidade em si, ou a forma com que a gente pode colocar a visualização, a percepção dos nossos clientes interno e externo, é muito fácil quando guiada, porque a gente não precisa ficar pensando, existe já um mecanismo pronto. E os empresários, eles podem ter acesso a esse tipo de coisa, chamando profissionais adequados, chamando uma galera, um time que pode ajudar. Então, assim, Mário, é sempre um prazer conversar contigo, de verdade. Igualmente, juro, igualmente. De verdade, você sabe que eu sou perguntador mesmo. Eu adoro. Eu pergunto e você explica e tal, não sei o quê. Teve uma tarde que você veio aqui para você conhecer o escritório. Nossa, a gente conversa bastante. Nossa, deixar fica o dia inteiro. Literalmente nessa linha. Mas é a pergunta final. Se você pudesse dizer para todo mundo o seguinte caso. O ESG ajuda você a reter seus clientes. Por quê? Porque você vai conseguir ter um público, um alcance maior em relação ao seu público. Você vai conseguir pegar novas pessoas, principalmente pessoas que são altamente preocupadas com sustentabilidade. Às vezes a pessoa pensa assim, mas a geração, vamos falar a geração, sei lá, da década de 60, ela não é uma geração preocupada com sustentabilidade. Mas se uma empresa ela quer durar, toda empresa quer durar, hoje as crianças na escola, os adolescentes, eles aprendem muito de sustentabilidade. Eles aprendem muito onde jogar o lixo, o que faz com o lixo, para onde que vai. E são esses clientes que a gente tem que pensar em reter para crescer. Legal, muito legal. Eu adorei. Pessoal, a gente só tem uma triste notícia, né? É que essa conversa que foi tão boa só pode ser um like. Então solta o seu like aí no YouTube, aí no Spotify. Eu não tenho Spotify, eu gosto de YouTube Premium, tá? Então vocês me desculpam, mas se tiver, tem no Spotify? Eu tenho Spotify. Mas tem like Spotify? Não sei, não tem. Então manda pro seu amigo empresário, tá bom? Mari, um prazer te receber. Igualmente. Você sabe que a casa é sua. Muito obrigada. Ontem eu falei assim, Mari, fica à vontade, tem cerveja, eu tenho Eu fiquei tão à vontade, gente, quente. eu fiquei trabalhando.
Mari, a gente se vê, tá bom? Obrigada. Foi um prazer. E como é que o pessoal te acha? Gente, eu tenho o Instagram, Mariana Tomé com H, THOME, .adv de advogado. Maravilha. Pessoal, tamo junto. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.